Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós somos o grupo O Despertar para a Vida e agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre os seguintes temas: dores, sofrimento, doenças e morte. E o que tudo isso tem a ver com a nossa espiritualidade. E para iniciar, hoje vamos falar sobre como e para que existem as doenças. Essa é a ideia de hoje, e esse é o debate, essa conversa de hoje. E mais uma vez comigo para ajudar nesse debate, nessa discussão, nosso grande amigo Wilson. Wilson, boa noite. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente, né? E espero que as pessoas possam, que nos assistem, né, estejam bem, né? E hoje nós vamos falar de um tema que é bastante espinhoso, né? Bastante difícil, e é sobre a questão das doenças. E tanto eu como você, né? Nós não somos especialistas em doenças, né? Então, nós vamos tentar fazer uma abordagem aqui, né, de como é que funciona e para que serve a doença do ponto de vista da espiritualidade, né? E para tanto, seria importante a gente entender um pouquinho como é que funciona a vida. E eu costumo, para a gente poder explicar, poder entender melhor, costumo entender a vida como se fosse uma escola, onde a gente está aqui para aprender, né? E a gente aprendeu, né, que a gente pode aprender por amor, né, por dedicação, por conhecimento, a busca do conhecimento, né, ou pela dor, pelo sofrimento, né, e também pelas doenças. Veja bem, por que a vida é como uma escola, né? Porque é onde a gente aprende a viver, né? Onde nós vamos ter os nossos aprendizados. E as doenças, elas não são, por pior que elas sejam, né, difícil de passar, né, tanto para nós como os entes queridos da gente, elas não são, né, nossos inimigos, né, elas são nossos aliados. O que elas vão mostrar para a gente, quais os nossos erros, quais as nossas falhas que estamos cometendo. Né? Mas então, se eu estou doente é porque eu cometi falha, né? Eu cometi alguma falha? Sim. Bom, e como é que funciona esse negócio de cometer falhas? Porque o universo é um todo, né? Deus, né, na infinita sabedoria dele, né, criou esse universo maravilhoso que nós temos, né? A natureza, a, o meio ambiente, as pessoas, está tudo interligado, né? E existe uma série de leis universais, né? Seja em relação à natureza, seja ao universo, seja a convivência humana, né? E é essas leis que regem o equilíbrio nosso. Então, quando a gente sai desse equilíbrio, ou seja, sai fora das leis universais, dessas leis criadas por Deus, né? O que a gente faz? A gente se desequilibra. E a gente se desequilibrando, a gente passa por dores e sofrimentos. No caso, e se esse desequilíbrio ele é constante, né, por muito tempo, ele se transforma nas doenças. Ou seja, é um acúmulo. A doença acaba sendo um acúmulo de dores e sofrimentos, às vezes invisíveis a olho nu, às vezes imperceptíveis quando a gente tem uma ótima saúde, né? Então, um exemplo, né? A gente começa a fazer um excesso quando está lá com 18, 19 anos de idade, né? Na flor da juventude, né? Então, ele comete mil e um excessos naquela época. A gente percebe? Não. O corpo está com condições físicas muito boas, ótimas, né? Ele está na melhor fase, né, em termos de saúde, né? Até por conta da questão da reprodução, né? Então, a gente não percebe muito os abusos. Então, a gente não sente muito.
Só que a gente vai acumulando, né? Acumulando atos, pensamentos, sentimentos contrários a essas leis universais. E isso vão desembocar em sofrimentos, em dores, e no caso que a gente está tratando hoje, das doenças. Então, quer dizer, quando a gente fica doente, porque Deus não quer que a gente fique doente, né? Nem o universo quer que a gente fique doente. A gente fica doente porque a gente se afasta dessas leis universais. Mas aí, Rodrigo, o que você acha disso aí por enquanto? Depois a gente vai tentar aprofundar um pouco mais disso. Eu acho que é exatamente com essa linha de raciocínio. Estamos todos conectados ao universo, a Deus, ao cosmos, seja a palavra que a gente dê, ao Criador, né, ao Todo-Poderoso. Mas, logicamente, se nós somos uma fagulha dele, né, imagem e semelhança, então nós temos uma ligação. E se tudo deriva, né, desse ser maravilhoso, então tudo tem ligação. Inclusive nossas pessoas próximas, né, nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares, que nesse ponto da nossa vida nós enxergamos dessa forma, mas que, na verdade, perante os olhos de Deus, somos todos irmãos, né? Então, todos estamos conectados, tanto eu quanto a um cachorro, a um gato, a um rato, a uma árvore, né? Tudo faz parte de um grande ecossistema, né? Que é a natureza. As leis são perfeitas, são imutáveis, são maravilhosas, e elas, como toda lei, inclusive a lei terrena, ela é feita a ser seguida, né? É feita para coordenar e manter o equilíbrio da vida. Quando nós desequilibramos de um certo lado, acontece exatamente uma compensação pelo outro, né? Nós chamamos de desarmonia. Então, quando nós entramos em desequilíbrio por um excesso de algum momento, logicamente nosso corpo vai ter que restaurar esse equilíbrio. E geralmente vem numa forma de uma doença, de uma dor, de algum tipo de sofrimento na vida da pessoa. A doença, acho que é uma das causas mais críticas, a manifestação mais crítica de todo esse lado. E já puxando um pouquinho, para falar um pouquinho de energia, porque quando nós falamos de tudo que envolve vida, como nós falamos no vídeo anterior, então tudo é energia, tudo está em constante movimento. Quando nós vamos falar sobre dor, doença, sofrimento, até mesmo da morte, tudo é energia. E a morte é exatamente o final de tudo isso aqui, é a ausência dessa energia. Então, durante a vida, vai acontecer muita dor e sofrimento? Sim. Ela é maléfica? Não. Eis a questão, e é isso que a gente está aqui para mostrar para vocês. As dores, o sofrimento, as doenças dessa vida não são, ou não vieram aqui para nos causar tudo isso, porque eu estou sendo punido, alguém não gosta de mim, Deus não gosta de mim. Não, Deus não está jogando um jogo aleatório lá em cima. Não está mandando, aqui vai sofrer, esse aqui não vai sofrer, esse vai ser feliz, esse vai ser infeliz, esse é rico, esse é pobre. Não é essa a ideia. Nós somos merecedores de tudo aquilo que nós já plantamos. Nós estamos colhendo aquilo que nós já plantamos, seja na própria vida, seja em outras vidas, para aqueles que acreditam em outras vidas, tá? Então estamos agora, na verdade, recebendo. Então, se eu quero colher alguma coisa boa nessa vida, ainda dá tempo para me plantar, fazer a minha colheita, como nós já falamos sobre tudo que se repete na nossa vida em vídeos anteriores. Quem tem dúvida, assista esses vídeos, vai valer muito a pena, vai complementar um pouquinho do que a gente está falando hoje. Então, se tudo se transforma, tudo é energia, então a energia ela pode ser negativa? Pode. Né? A dor, o sofrimento é uma manifestação energética do nosso corpo. É uma manifestação que algo está ocorrendo no nosso campo espiritual que está causando uma interferência na matéria, no nosso corpo físico. E aí, quando essa densidade, essa energia está muito forte, muito concentrada, isso começa a passar para outros níveis, começa a afetar exatamente a matéria, o nosso corpo físico, e vem em formatos de dores, sofrimentos
e principalmente das doenças. E como que nós encaramos tudo isso com leveza, felicidade? Ah, eu tô doente, que maravilha. Exatamente por quê? Se aquilo aconteceu, ainda bem, porque eu vou ter que aprender alguma coisa com aquilo. O que eu vou aprender com uma dor, um sofrimento? É simples. Se você estava fumando bastante e agora você teve um câncer de pulmão, significa que é hora de parar de fumar e talvez ter novos hábitos naquela vida, hábitos mais saudáveis para o seu corpo físico. E com certeza, se você se curar, significa que era uma energia plausível e era possível cura. A pessoa se cura e continua tendo uma vida saudável. Ou alguns falam que ganhou uma nova chance. Deus me deu uma nova chance. E não deixa de ser uma nova chance. Nós chamamos de correção de rumo, porque o rumo da sua vida não estava indo provavelmente num caminho correto e aquilo ia causar uma degradação, um encurtamento daquela vida. Para que isso não acontecesse, ocorreu exatamente uma coisa drástica, que é uma doença. Olha, é bom então a doença? Exatamente. Olhando por esse ponto de vista, vai causar uma interferência e uma interseção num ponto da sua vida que poderia te levar para um estado crítico pior. Rodrigo, mas o que pode ser pior do que uma doença? A morte. Não pode ser pior do que uma doença? Eu acho que pode. Então, se você teve a doença, se curou daquela doença, significa que você passou por um teste na sua vida. Assim como todos nós enfrentamos testes diariamente, enfrentamos as famosas provas, expiações, os conflitos, as nossas inquietudes, todas as nossas tentativas de evolução. A doença é exatamente mais um estágio, mais um momento. Cabe somente à pessoa que está passando por aquilo interpretar esse momento, interpretar e usufruir de tudo que aquela doença pode causar, de alterações para melhor na vida dele. O entendimento só depende da pessoa. Eu posso vir aqui e falar várias coisas, o Wilson ou qualquer outra pessoa explicar sobre qualquer outro contexto para a pessoa que está doente, mas só cabe a ela despertar aquele momento e entender o porquê que aquilo está acontecendo na doença dela, na vida dela. E acima de tudo, né? Vamos usar o caso do câncer como exemplo. O que acontece em alguns casos? A pessoa para de fumar e aí, de repente, tem um câncer. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu parei de fumar, agora estou com câncer. Sim, você está eliminando uma energia que o seu corpo ficou guardando. Primeiro ponto. Você curou do câncer, glória a Deus. Deus me ajudou, deu uma segunda oportunidade. E agora eu vou voltar a fumar. Agora eu tô saudável, vou voltar a fumar de novo. E aí a pessoa tem um câncer novamente. Por quê? Porque a pessoa não entendeu da primeira vez. Que ela está cometendo o ato de fumar sem controle durante muito tempo da vida, nós sabemos conscientemente, inclusive, que isso é um ato de, pesada a palavra? Suicídio. Porque nós estamos matando nosso corpo, nós sabemos que faz mal. Nós estamos matando nosso corpo. Né? Igual bebida em excesso, o excesso de drogas, tudo isso a gente está matando o nosso corpo pleno, lindo, saudável, a essência de Deus, a oportunidade que Deus nos deu para voltar nesse corpo, lindo, exuberante, energeticamente, a gente está matando ele a cada dia, um pouquinho de cada vez, ou às vezes bastante de cada vez. O que você acha, Wilson? Por aí é o pensamento? Não, perfeito. Até faltou uma coisa, a gente aproveitar e explicar, que a gente não vai tratar hoje, né, das doenças congênitas, né? Isso nós vamos tratar em um vídeo que é um pouco mais complexa, né, a situação. Hoje nós estamos tratando das doenças que ocorrem no dia a dia, né? Nós todos estamos sujeitos, né? E com certeza, né, o lado energético, o meio ambiente, a, a qualidade de vida, tudo isso tem a ver, né, com o processo de uma vida saudável ou de uma vida com doença, né? Só que tem um detalhe, que é o ingrediente das nossas decisões, sabe? Que mexe com a energia, mexe com a história do meio ambiente, mexe com... São as nossas decisões, ou seja,
Quando a gente decide fazer alguma coisa em desequilíbrio com essas leis universais, e não precisa ir muito longe, não. Nós poderíamos dar alguns exemplos bem banais, né? Imagina você comer só gordura. Vai ter problema, né? Ou então comer só carne. Vai ter problema. Né? Então, quer dizer, dando esses dois exemplos, que é a vida em equilíbrio. Né? E equilíbrio com o quê? Com essas leis universais, com essas leis que regem a natureza. Então, quando a gente desequilibra, o aspecto energético que você estava mencionando, fica tudo bagunçado. Né? Imagina como é que fica, né, o organismo nosso quando a gente pratica atos em que o organismo não foi feito para isso. Né? Eu fumei 33 anos, já falei isso num dos vídeos, né? Você comentou da questão do cigarro. É uma substância que o organismo não está acostumado, é um desequilíbrio. Né? Que não estamos falando dos motivos pelos quais as pessoas só comem gordura, ou só comem carne, né? Ou fuma, ou faz outro tipo de coisa que desequilibra. Estamos falando do ponto de vista geral. Mas a lógica é o quê? Quando a gente tem uma vida em desequilíbrio ou em desarmonia com a natureza das coisas, com a natureza do universo, que nada mais é do que a natureza divina, né? Porque ciência e espiritualidade não são incompatíveis. Né? Então, os princípios que a ciência está descobrindo, já descobriu até hoje, né? E vai descobrir no futuro, né? Na verdade, é espiritualidade. Né? Porque tudo provém da fonte criadora. E essa fonte criadora nós chamamos de Deus. Né? Então, se ele criou tudo, se ele criou o universo, criou nós, né? Criou o meio ambiente, o problema é que nós é que agimos em desequilíbrio com essas leis da criação. E quando a gente age desde uma pequena coisa, né, de grandes coisas, a gente vai sentir dor e sofrimento. E a repetição delas vai virar doença. Né? Então, a palavra-chave é essa que você comentou, tá? Harmonia e equilíbrio. Ou seja, como viver, como que a gente, aliás, a gente deveria perguntar, né, para cada coisa que a gente vai fazer, né, cada alimento, cada ato, cada situação, a gente deveria fazer essa reflexão, né? Ela está em harmonia, né? Tá razoável, né? Não está exagerado. Porque você percebe que é quando são os exageros que nos dão problema, não é? A pessoa vai no final de semana, um churrasquinho para confraternizar, não tem problema. Agora vai lá, fica o dia inteiro comendo carne, tomando todas, e não quer que tenha problema no dia seguinte, vai ter. Né? Quer dizer, faz isso toda semana. Os problemas vão se acumulando, os desequilíbrios vão se acumulando. E chega uma hora que esses desequilíbrios se transformam em doenças. Aliás, não é fácil, ninguém quer, né, sentir os efeitos negativos dos nossos desequilíbrios. Só que o problema é que a gente, antes de fazer o, o, o desequilíbrio, tem que pensar se deve ou não fazer. Você não acha isso, Rodrigo? Difícil é enxergar isso, né? Enxergar que aquilo é um desequilíbrio, aquilo vai causar algum tipo de mal para o nosso corpo. Tem que ter uma sensibilidade muito grande
e realmente perceber, porque assim, são os prazeres da vida, né? Vamos colocar assim, não podemos ser hipócritas de falar que não foi bom. Lógico que foi bom. É, beber uma cervejinha de vez em quando, eu gosto, bebo. É, em equilíbrio, sim. Às vezes nós extrapolamos, sim. Comer uma carninha faz bem, é gostoso. Para quem é vegetariano, não faz bem, eles não gostam, né? Então, é tudo uma questão de escolhas, de oportunidades, de fazermos as nossas mudanças necessárias. A única coisa que não é escolha nossa são as consequências. Nós temos as escolhas de optar por fazer ou não fazer. A partir daquilo, não cabe mais a nós. As consequências vão vir. Como a gente falou bastante do plantio, né? O plantio vai vir, né? Então, o que a gente optou por plantar, só nós sabemos. Isso vai vir depois. O que nós plantamos, o que nós decidimos fazer naquele exato momento, como fazer aquilo naquele exato momento da nossa vida, pois futuramente a gente vai colher os resultados. Na parte energética, na parte da nossa saúde, nosso bem-estar, da nossa alimentação. Hoje a palavra do momento é alimentação, é vida saudável, é vida fitness, é o bem-estar. E por que todo mundo está correndo atrás agora? Porque estão existindo ondas e ondas de doenças. Cada vez mais, nomes mais mirabolantes, nomes cada vez mais complexos para explicar coisas que às vezes não consegue explicar, né? Quando tudo poderia ser exatamente por um controle alimentar, controle de atividade física, controle mental, atividades saudáveis para o nosso cérebro, nosso pensamento, atividades vibracionais. O que são atividades vibracionais? Fazem bem para a nossa alma, para o nosso coração, como uma caridade, ajudar alguém, ler um livro com ideias construtivas, edificantes. Isso é uma coisa que adiciona conteúdo à nossa bagagem espiritual, à nossa bagagem mental, faz bem, massageia nosso coração, de certa forma, nós nos sentimos bem. Então, tudo isso faz parte de uma vida saudável. Não é somente ir na academia. Não é somente se alimentar bem. Não é somente também cuidar da parte espiritual. Não é somente cuidar da parte mental, psicológica, social. É uma bola. E cada ponto tem que ser trabalhado para você voltar a ser um facho de luz e subir. Então, cada ponto tem que ser trabalhado para ela ficar cada vez mais leve, cada vez mais menos densa, cada vez mais leve e poder voltar a ser uma fagulha divina. Essa é a ideia, e essa é a ideia das dores, e a gente tem que dar graças a Deus quando elas acontecem em nossas vidas, porque afinal nós temos capacidade e nós temos condições de suportar aquilo, porque senão elas não vão ocorrer. Senão elas vão ocorrer e vão levar rápido, porque a gente não tem capacidade de aguentar a carga que ela vai trazer. Então, se você superou dores na sua vida, se você superou doenças na sua vida, traumas severos, físicos, mentais, significa que você tem condição de suportar tudo isso. Tem uma frase famosa que diz que ninguém tem uma cruz mais pesada do que consegue carregar, né? Não é exatamente dessa forma a frase, mas é uma passagem que está na Bíblia, inclusive. Está nos olhos do mundo todo essa passagem. E é exatamente isso que ela significa. Cada um é dado o peso correto de acordo com a sua capacidade de levar aquilo adiante, com a sua capacidade de arrastar aquilo de acordo com a forma de pensar e não arrastar, né? Quem pensa com leveza não está arrastando, ele está aliviando os problemas daquela vida, porque as oportunidades são exatamente os nossos problemas. O que você achou disso aí, Wilson? Não, perfeito. E tentando, né, tentando a gente responder a pergunta inicial, né? Então, por que, diante de tudo isso que você, esse quadro todo que você colocou, né? Por que a gente tem as doenças? A gente tem porque a gente se desequilibrou, sabe? Nos diversos sentidos que nem você explicou muito bem. E para que elas existem? Né? Existe para a gente aprender a voltar e ter equilíbrio. Né? Voltar a ter o equilíbrio que a gente tinha antes de desequilibrar. Né?
E para que as pessoas que estejam vivendo as doenças hoje, né, eu lembrei de uma frase, aliás, tem até um vídeo, né, nas redes sociais, do Chico Xavier, né? Ele fala tudo passa, né? E as doenças passam também, né? E passa mesmo. Sei que é difícil quando está passando, né? Quando está passando é difícil. As dores, o sofrimento, não sabe o que vai passar. E é difícil quando está passando. Mas se a gente aprender nessa lógica e fazer a pergunta, por que eu estou vivenciando isso? Né? Ao invés de chegar e se revoltar com o mundo e com todos, né? Por que ela está acontecendo comigo? Quais foram os desequilíbrios que eu cometi, né? E não precisa ir muito longe, não. Quais são os desequilíbrios que eu cometi, sabe? Todo mundo sabe os desequilíbrios que comete, né? Os outros podem não saber, mas a gente sabe. Não tem como a gente mentir para nós mesmos, né? Quais foram os desequilíbrios e o que eu preciso fazer, né, para voltar ao equilíbrio que eu existia anteriormente, né? Às vezes esse desequilíbrio já está provocando, né? O efeito tá grande, né? E às vezes do ponto de vista da matéria se torna às vezes até irreversível dependendo das condições. Mas isso será um ponto para no outro vídeo, quando a gente for discutir sobre um pouco mais aprofundado essa questão. Hoje só foi mais para a gente começar essa discussão. Espero que tenham gostado aí. Se não gostou, também não tem problema. Comenta aí, discorda, sabe? A gente está aprendendo junto, a gente está falando da verdade, sabe? Está colocando nossas experiências, o que a gente aprendeu e tentando, né? Com toda a dificuldade que nós temos, tentando passar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Certo? Perfeito, Wilson. Obrigado pelas palavras aí. Pessoal, como ele falou, no próximo vídeo, a ideia é trazer um pouquinho mais, uma continuidade dessa experiência, trazer um pouquinho das doenças congênitas. O que seriam isso? Quem tem curiosidade, vai ter que aguardar o próximo vídeo. São aquelas doenças que não conseguimos explicar nessa vida. Então, quem tem curiosidade para entender um pouquinho disso aqui, a gente vai trazer esse material no próximo vídeo. E espero que vocês peguem toda essa série de filmes com muito carinho, muita atenção e consigam extrair coisas para o seu dia a dia, coisas para as suas vidas. Agradeço a todos por mais uma oportunidade do grupo Despertar para a Vida, poder trazer um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de despertar para a vida de todos vocês. Por isso nós encerramos esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.